Ok, gente, estamos mais uma vez reunidos, cada um na sua, e vamos começar mais uma aula. Estava gostando de estar com vocês. Infelizmente, a gente está fazendo mais essa aula aí gravada, né? Hoje vamos falar sobre equação do plano que passa por um ponto ortogonal a um vetor. Então, vamos desenhar aqui primeiro um plano, e para isso, deixa eu ver um plano assim mesmo. Vamos imaginar aqui um plano, tá? Legal. E nesse plano eu tenho dois pontos, tá? Ponto P0, acho que ficou meio. O ponto P0 e aqui um ponto P qualquer, tá? Bom, as coordenadas desse P0 ele é definido por x0, y0 e z0. E esse ponto seria um x, y, z, somente para nos ajudar a definir aqui a equação do plano, tá? Bom, imaginem agora que eu tenho uma reta que contém esse ponto, tá? Eu não vou conseguir desenhar aqui. Eu provavelmente deveria ter feito a reta primeiro para ajudar, né? Bom, o ponto, então, deixa eu tentar desenhar aqui. Eu não consigo. Que coisa, né, cara? Deixa eu ver. Pronto, agora tá mais fácil. Bom, imagine então que esse ponto tá aqui. Esse ponto P tá aqui. E aí, ó, com relação a esse, bom, essa reta eu nem preciso falar que ela é paralela ao plano, né? Então a gente pode dizer que o P pertence ao plano alfa e o P0 também pertence ao plano alfa, tá ok? E eu tenho um vetor n definido por umas coordenadas que eu vou deixar como sendo A, B e C. Tudo isso eu estou fazendo no plano canônico, né, de IJK, tá ok? Então, esses são os vetores LI que vão formar esse sistema de coordenadas. Sendo assim, a gente sabe, pela definição que a gente quer descobrir, a equação do plano que passa por um ponto ortogonal a um vetor. Então, eu tenho aqui um ponto, e aí eu falo que ele é ortogonal a esse vetor aqui, tá? Então, aqui está o plano bonitinho. Formar o ângulo de 90. Se ele forma um ângulo de 90 graus, eles são ortogonais, significa dizer o quê? Que o produto interno desse vetorzinho criado pela diferença desses dois pontos com o vetor n dá zero. Ou seja, aqui a gente consegue fazer esse vetorzinho aqui como sendo P menos P0, né? Ou seja, esse vetor ele pode ser dado como sendo x menos x0 y, y menos y0 j e z menos z0, que eu coloquei assim, mas é a mesma coisa, tá? K, não é isso? Bom, o vetor n a gente já pode até escrever aqui como sendo um aizinho mais um bj mais um ck, né? Então, o produto deles dois, o produto interno desses dois vetores, a gente já sabe que é zero. Ou seja, a gente vai ter nas coordenadas i a vezes x menos x0. Na coordenada b, nas coordenadas na coordenada j, a gente vai ter b vezes y menos y0, que eu não coloquei jk porque não tem, tá? Lembram como é que é o produto interno? O produto interno é x com x, y com y, z com z, não é isso? Então, ó, as coordenadas do A, do N, vezes do vetor do I, do N, vezes as coordenadas do vetor I do P menos P0. É aqui a mesma coisa. E esse vezes esse, Z, né? Quando você fizer isso, você vai ter o seguinte, ó, AX
menos AX0, BY menos BY0 e CZ menos C0. Isso a gente já sabe que é igual a zero, porque eles são ortogonais. Se a gente isolar esse e esse, a gente vai ter o seguinte, ó. AX mais BY mais CZ e colocar todo o resto. AX0 menos BY0 menos C0 igual a zero. Tá vendo isso aqui? A gente fala que isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que um D, tá? E isso é a equação do plano. Então, a gente já consegue aqui, ó, encontrar a equação geral do plano com um vetor normal definido por A, B e C. Aí você para pensar, ué, A, B e C que estavam aqui são os mesmos A, B e C que estão aqui? Sim, pessoal, sim. Isso que é o mais interessante. Então, toda vez que você tem uma equação do plano, na verdade, as coordenadas A, B e C, elas já são as coordenadas do vetor normal esse plano. Olha que interessante. Então, imaginem só, exemplo. Vamos imaginar que eu tenha um vetor 3, menos 1 e 7. E eu quero encontrar o plano que seja, que contenha o ponto, sei lá, 1, 2 e 3, e que seja ortogonal a esse vetorzinho aqui. Bom, e agora, professor? Bom, eu já sei de cara que a equação do plano vai ser 3x menos y mais 7z. E vai ter um d que eu vou tentar descobrir agora quem que é. Tá? Ótimo, eu já tenho a equação do plano mais ou menos feita. Daí eu sei que esse ponto P, ele faz parte desse plano. Se ele faz parte desse plano, então eu vou trocar as coordenadas x por 1. A coordenada y eu vou trocar por 2, porque é o que está ali. E a coordenada z eu vou trocar por 3. E vou resolver normalmente e vou encontrar um d. Na verdade, você vai ver que o d, se eu passar tudo aqui para o lado de lá, menos, o d, na verdade, é isso aqui, ó. É a multiplicação de todos eles com sinal trocado, tá? Então, se eu fizesse, por exemplo, 3 vezes 1 mais o menos 2 vezes menos 1 vezes 2 mais o 7 vezes 3, somar isso aqui e trocar o sinal é a mesma coisa que o d. Mas vamos lá. Isso aqui, na verdade, é o d negativo, né? Como eu falei para vocês. E isso, na verdade, dá até para resolver, né? Não precisa repetir de novo. Para quê? Nós somos matemáticos. 3 menos 2 mais 21. Isso aqui dá o menos d. Então, na verdade, 3 menos 2 é 1, mais 21, 22. Então, se o d negativo é 22, o d é menos 22. Pronto. Substituindo aqui, eu tenho que a equação do plano que é ortogonal a esse vetor e possui o ponto 1, 2 e 3, é formado por 3x menos y mais 7z menos 22 igual a zero. Pronto. Achei a equação que contém o ponto P e é ortogonal a esse plano. Eu estou fazendo isso aqui porque ele dá essa mesa costuma dar umas travadinhas, eu já peguei a manha dela. Toda vez que eu faço isso aqui, dá uma melhora, tá? Bom, e aí, gente? Bom, eu consegui essa primeira parte. E agora eu vou falar para vocês dos casos particulares da reta. E aí eu vou até usar um programinha que eu baixei hoje, que faz tempo que eu não usava no meu computador. Da equação, né? Aqui é da equação. Geral
do plano. Bom, algumas considerações. Lá quando eu estava falando da equação segmentária, eu tinha falado, né, assim, toda equação do plano ela vai ter isso aqui, tá? Ela vai ser formada por isso. Então, toda vez que eu estiver falando do A é o coeficiente que está junto com x, que eu estiver falando do B é o coeficiente que está com y, quando eu estiver falando do C é o que está com z e o D é o termo independente. Já tinha dito que na equação segmentária do plano, isso aqui tem que ser correto. Ou seja, nenhum deles pode ser zero. Agora eu vou falar dos casos particulares em que um deles sim pode, um deles acaba sendo zero. Então vamos tratar do primeiro caso, em que apenas um é zero e esse caso especial que o D é zero. Vamos imaginar então o D sendo zero. Quando o D é zero, eu vou ter isso aqui, certo? O D zerou, não precisa nem aparecer aqui. Neste caso, necessariamente, o ponto 0, 0, 0 e 0 faz parte do plano. Ou seja, se eu colocar 0 no lugar do x, 0 no lugar do y, 0 no lugar do z, vai zerar tudo, que vai ser igual a zero, que vai ser uma afirmação verdadeira. Então, traduzindo, este plano passa pela origem. E é simples de ver isso aqui. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um plano que isso dá certo. Exemplo. Sei lá, eu tô mal hoje, não tenho, já tô até sentindo falta dos alunos que gesticulavam comigo aqui. X menos 3y mais 2z igual a zero. Ó, o d é zero, tá vendo? Eu vou usar um programa aqui. Eu não sei se vocês conhecem esse programa. Deixa eu ver aqui que tá abrindo. Mathematic é da Microsoft. É antigo pra caramba. Eu tive que instalar um monte de programa de para rodar ele de novo. Eu tive que reinstalar algumas coisas que eu achei que nem eram mais tão necessárias. Bom, menos 3y mais 2z. Eu acho que foi isso que eu escolhi, né? Foi isso? Foi. Igual a zero. Dou Enter. E aí, ó, se você for fazer o gráfico dela, esse programa aí ele não é muito bom no gráfico, tá? Mas como aqui só quero mostrar para vocês que ele vai passar pela origem, ó. Vocês estão vendo pelo gráfico que de fato ele está passando pela origem aqui. Então, como era isso que eu queria provar para vocês, tá? Ó, deixa eu já consegui provar, né? Então, de fato, é verdadeira a minha afirmação. Bom, aqui já foi o primeiro caso. O segundo caso. O segundo caso é quando, agora, ao invés de falar que o D é zero, a gente vai tratar que um deles é zero. Então, por exemplo, o A é igual a zero. Então, eu vou tratar do A e vai ser de forma análoga o resto, tá? Bom, se o A é zero mais B vezes C vezes D é diferente de zero, ou seja, somente o A é zero, tá? Ou nenhum deles mais é zero, vai acontecer uma coisa bem interessante. Quando eu for tratar do vetor normal, olha só, a equação vai ficar assim, na verdade, né? B, y mais cz mais d igual a zero. O vetor normal a esse plano, ele vai ser zero também no x. Lembram, gente, que quando o A representa a coordenada do vetor normal. Acabei de falar isso hoje ainda. Como não tem, porque ele é zero, então vai ser zero aqui sempre. E aí eu vou ter a coordenada do B e a coordenada do C, normal, tá? Quando acontece isso, esse vetor aqui, ele vai ser perpendicular ao eixo x. Como assim, professor? Como assim? Eu vou tratar para vocês do 2D para vocês poderem entender melhor no 3D. Imagine aqui o 2D. Nós temos o x e o y.
Quando eu tenho um ponto aqui, esse ponto é sempre zero no y. E aí tem a coordenada do x. Ele é perpendicular ao eixo y. Quando eu tenho um ponto aqui, ele vai ser zero no eixo x, mas e tem a coordenada do y. Ele é perpendicular ao eixo x. Então, o vetor normal ao paralelo a esse plano, ele vai ser perpendicular ao eixo x. Se ele é perpendicular ao eixo x, significa dizer o quê? Que o plano é paralelo ao eixo x. Professor, eu não entendi nada que o senhor falou aqui agora. Então, vamos lá. Eu vou tratar para vocês de um exemplo que nem eu fiz no outro e vou tratar lá no gráfico, tá? Exemplo. 3z mais... Opa, 3z não, né? Só tô... 3y mais 4z. E aqui eu vou colocar um d aqui. Menos 5 igual a zero. Vamos colocar lá para ver como é que fica? Então, eu coloquei 3y mais 4z menos 5 igual a zero. Olha só. Quando eu gerar esse gráfico aqui, acho que aqui não ficou legal. Deixa eu ver um... Pronto. Olha só, gente. Se vocês forem ver em relação ao eixo x, ó, deixa eu melhorar aqui, ó. Pronto, ó. Vocês estão vendo que ele é paralelo ao eixo x, tá? Para encontrar onde que ele intercepta, eu já ensinei para vocês. É só zerar os outros dois que você consegue encontrar certinho onde zera, onde está passando aqui, onde que ele vai cortar no eixo x e no eixo z. Eu já ensinei isso na outra aula. Mas olha só, quando acontece de um eixo apenas zerar, ele fica paralelo a ele. E aí a reta normal eu não vou conseguir desenhar aqui nesse programinha, mas ele seria mais ou menos assim, ó. Seria nessa direção aqui, tá? Eu acho que eu até consigo. Deixa eu ver, como uma figura. Eu vou salvar aqui. E aí eu vou ver se eu consigo adicionar ele lá na área aqui para mostrar para vocês como que ficaria. Olha só. Então aqui está o gráfico, né? E aí, ó, o eixo x tá aqui. Tá vendo? Aqui eu peguei uma... Não peguei legal aqui, mas aqui tá... Ele é paralelo bem aqui, ó. Tá dando para ver por aqui. A reta normal seria mais ou menos assim, ó. Tá? Ele é... Ele é perpendicular ao eixo x. Tá? Acho que agora eu consegui visualizar. Bom, isso acontece quando, por exemplo, quando o b é zero e o resto não é, tá? Então A vezes C vezes D é diferente de zero, então o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma história. Eu vou ter um AX mais um CZ mais um D igual a zero. O eixo, as coordenadas do vetor normal vão ser A, 0 e C. E esse vetor vai ser perpendicular ao eixo Y. Então, esse plano, ó, o plano será paralelo a y. A mesma coisa aqui, eu não escrevi, mas eu falei que o plano será paralelo a x. Tá certo? Então aqui eu acho que eu consegui. Em resumo, sempre um plano vai ser paralelo ao eixo que está faltando aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu interceptei aqui, estava faltando o eixo x, então provavelmente vai ser ele. E aí, o terceiro caso, envolvendo esse aqui mesmo, né?
estou no segundo, né? Seria o terceiro do segundo, que seria o plano paralelo a Z, tá? Acho que aqui vocês já entenderam a jogada. Bom, e aí tem a outra, tem o terceiro caso, que é quando não aparece nenhum deus, quando não aparece dois, tá? Vamos ver a seguinte situação aqui, ó, que seria o terceiro caso, quando dois eixos, quando não há dois eixos, não, quando não há dois coeficientes, melhor dizendo, né? Entre A, B e C, tá? Então, o que vai acontecer quando não encontrar, quando não tiver dois? Exemplo. Então, vamos lá. São três possibilidades, assim como no outro, né? A igual a B, que é igual a zero, tá? Então, o A e o B são zero. Eu só vou ter o C e o D diferente de zero. Vamos cogitar essa situação aqui. Então, quando acontecer isso, vai acontecer uma coisa bem legal. Primeiro, que o eixo, o vetor n, assim que pela lógica, ele vai ser ao mesmo tempo paralelo ao eixo x e ao eixo y. Ele só vai ter a coordenada de c. E, gente, como que acontece de um vetor ser paralelo a dois eixos ao mesmo tempo? Simples, muito simples. Quando este plano, eu falei, ó, tô falando errado, gente, tô falando paralelo. Eu podia corrigir aqui o vídeo, mas eu vou voltar a fita sem ficar pausando muito o vídeo. Esse vetor, ele não vai ser paralelo aos dois, ele vai ser perpendicular, tá? Disfarça. Aqui também eu tinha falado que ele era perpendicular ao eixo x, né? Então, sempre que estiver faltando o eixo, ele vai ser perpendicular a ele. Como que um vetor vai ser perpendicular a dois eixos de forma simultânea? Simples. Quando este plano que eu estou falando aqui, por exemplo, que só tem o z, ele é paralelo a esses dois aqui. Então, em resumo, vamos dar um exemplo aqui, né? Essa equação aqui, ela vai ficar, na verdade, só o CZ mais um D igual a zero. Teve um caso desse na outra aula que eu até falei que ia tratar melhor posteriormente. Então, imaginem aqui, por exemplo, 5Z mais 3 igual a zero. Olha só. Quem que seria essa equação? Como que ela vai ficar no gráfico? Vamos jogar lá? Então, vamos jogar lá. Olha só, eu vou escrever aqui 5Z mais 3 igual a zero. Na hora que eu jogar no gráfico, aqui ela ficou paralela ao eixo x e ao eixo y. Eu sei que eu teria um gráfico melhor, talvez seria no GeoGebra, né? Que eu não instalei o GeoGebra a tempo, o 3D. Na próxima aula eu vou tratar com ele, provavelmente. Mas aqui eu tenho o eixo x e o eixo y, tá aqui embaixo. E vocês estão vendo que ele é paralelo. E quem que é esse z próximo de 0,55 negativo aqui? Isso aqui é porque ele vai ser paralelo, tá? Então vai ter lá o eixo x e o eixo y. Olha só. X, y e z. A gente já sabe que esse esse plano ele vai ser algo do tipo assim, tá? Ó, vai ser paralelo ao plano XY. E aonde que ele vai encontrar necessariamente o z aqui, ó? Simples. Eu vou passar eu vou isolar ele e esse menos 3/5, que dá aproximadamente 0,6, é 0,6, né? Não é aproximadamente. Vai ser exatamente o ponto de encontro. Então, aqui no outro programinha aqui, eu não tenho 0,6, mas tá próximo 0,5, ó. Então, é onde que ele intercepta no eixo, tá? A mesma coisa vai acontecer quando tiver, por exemplo, o A igual a C igual a zero, com o B vezes D igual a zero, diferente de zero. Ou seja,
Neste caso aqui, ele vai ter o eixo y somente, só que ele não vai ter, ele vai ser paralelo ao eixo z e x. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Eu tenho lá novamente x, y e z, e ele vai estar paralelo. Então ele vai estar assim, ó. Ele vai ter a incógnita, vai interceptar o eixo y no ponto que eu isolar lá, e ele vai estar paralelo ao eixo zx. E a reta, o vetor normal, ele vai estar assim, ó. Vai estar saindo aqui, tá? É que eu não consigo desenhar muito 3D. E a outra situação é que o B e o C são zero, só vai ter o A. Então eu vou ter novamente o gráfico x, y e z. E esse plano, ele vai estar assim, né? Ele vai encostar no eixo x, uma coordenada que eu também vou isolar, mas ele vai ser paralelo ao eixo YZ. Tá ok, gente? Essa era a aula de hoje, aula bem rápida, suficiente para vocês terminarem a lista de hoje. Espero ter ajudado vocês aí, gente. Um abraço.